que falou? Foi Abigail, né? Abigail para Paulo, num sonho que ele teve com ela, né? Ama, espera, perdoa. Do Paulo e Estevão, né? Bom, vamos dar sequência aqui aos nossos estudos, recorrendo ainda ao Livro dos Espíritos, que é a nossa obra básica. Todo o Espiritismo deriva dos princípios básicos que aqui estão. E nós tínhamos começado a ver na semana passada, no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, forma e ubiquidade dos espíritos. É um assunto muito interessante, porque se trata da forma da essência, se trata da forma do espírito, aqui sem nada a ver com o perispírito, sem nada a ver com o corpo espiritual, porque nós sabemos que com a evolução, o chamado perispírito, ou corpo espiritual, são diversos os corpos espirituais. Eles vão se eterizando e chegam a determinado ponto em que o envoltório se confunde com a essência. O envoltório se confunde com a essência, com o espírito. Kardec entrou aqui no assunto. É claro que a época não comportava maior aprofundamento, como nos dias também de hoje, os espíritos ainda não encontram meios de nos dizerem um pouco mais. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão, ou uma centelha etérea. Uma centelha não tem uma forma definida, mesmo uma flama não tem assim uma forma definida, como se fosse, vamos dizer, um relâmpago, não é? Como se fosse um relâmpago, nós não conseguimos definir ou limitar aquele clarão. Mas Kardec insistiu, esta flama ou centelha tem alguma cor? Esta flama, ou seja, o espírito, tem alguma cor? Para vós, ela varia. Para nós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Foi a imagem que eles encontraram. Ou seja, no vocabulário, em nossa terminologia, esta flama ou centelha tem alguma cor? Porque seria de se perguntar qual é a cor de Deus? Qual é a cor do Criador? A cor do Criador é semelhante à cor da criatura, ou a cor da criatura é semelhante
a cor do Criador. Ou seja, somos todas as cores. Somos todas as cores, as que são conhecidas, detectadas pelos nossos sentidos, e aquelas que não são percebidas por nós, detectadas pelos nossos sentidos. Qual seria a cor de Deus? Qual é a cor? Qual é a cor de um espírito, por exemplo, como Jesus Cristo? Nós não fazemos ideia, mas podemos dizer que o Criador é o Criador de tudo, ele possui todas as cores, em todas as tonalidades. Mas os espíritos disseram: para vós ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Porque para nós existe uma convenção, nós convencionamos. Para nós, o cinza, o escuro, são cores que não nos permitem ver, não nos permitem a claridade, observar as coisas, não mexem, vamos dizer, com as nossas percepções. Agora, o rubi, um rubi cintilante, não é? Um rubi cintilante é semelhante, assim, vamos dizer, ao fogo, não é? Qual é a cor do fogo? Qual é a cor das chamas? Qual é a cor? Às vezes, elas são amarelas, às vezes são vermelhas, às vezes elas se apresentam em vários tons do amarelo, em vários tons do vermelho, às vezes azul, às vezes no centro da chama nós percebemos ali o azul, o violeta. Nós acreditamos assim que essa cor do espírito, em sua essência, talvez ela se aproxime em suas tonalidades variadas a cor do fogo, que vai mudando de cor, não é? O espírito é um verdadeiro caleidoscópio, não é? Um caleidoscópio de cores. Kardec escreveu: representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou uma estrela na fronte. É essa uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-no no alto da cabeça, por ser ali que se encontra a sede da inteligência. Os orientais falam muito na terceira visão, né? no terceiro olho. Inclusive aquele Cristo, aquele painel do Cristo que está lá no Pedro e Paulo, a sua concepção é de um pintor famoso, agora nos escapa o nome dele, creio que holandês. Aquele é o chamado Cristo da terceira visão, porque se nós olharmos entre os olhos, na testa, entre os olhos dele, há uma luminosidade mais intensa, luminosidade mais intensa, não é? Alguns estudiosos falam que ali seria a terceira visão, onde se localiza a glândula pineal, que é a chamada sede da alma. Alguns dizem que a glândula pineal é a sede da alma, ou a epífise, é uma glândula ainda muito pouco conhecida. Então vejamos aqui em seguida
Kardec perguntou, é interessante essa pergunta dele, os espíritos gastam algum tempo para atravessar o espaço? Os espíritos, em sua essência, sim, mas rápidos como o pensamento. Mas não vamos pensar que nós vamos dar conta disso, porque isso não é ainda para a nossa evolução. Por exemplo, lá em nosso lar, André Luiz estava se movimentando através do aeróbus. Realmente, por exemplo, os espíritos superiores, os espíritos mais adiantados, que vivem à nossa volta, eles podem se movimentar com certa rapidez. Mas nós temos que entender a pergunta que Kardec fez. Ele está perguntando, os espíritos gastam algum tempo para atravessar o pensamento, o espaço? Quer dizer, a essência, sim, gasta algum tempo, mas rápidos como o pensamento. A essência. Mas, como certa vez disse o Chico, não é? Que apareceu a ele um espírito que na Terra havia sido espírita, não é? E falou com ele assim, Chico, muita gente acha que eu estou voando deste outro lado. Se muletas forem asas, eu estou voando. Então, é claro, vai depender da nossa evolução. Por exemplo, Jesus caminhava sobre as águas. Aquilo para ele não era nada. Pedro tentou caminhar sobre as águas e afogou. Porque faltava a ele condições, uma fé suficiente para tanto, não é? Mas vejamos, Jesus caminhava sobre as águas, não é? Aí surge a pergunta, né? Que vem, se Jesus caminhava sobre as águas e caminhou sobre as águas, se quisesse, ele não poderia ter se libertado da cruz? Claro. Quem multiplicou pães e peixes, quem transformou água em vinho, se quisesse. Por isso que existe um mistério em torno do corpo de Jesus, do desaparecimento do corpo do Cristo. Um fala uma coisa, outro fala outra, mas nós não sabemos. O corpo dele poderia ter se desintegrado simplesmente? Sim. Para não passar pelo processo de desintegração física, biológica? Claro que poderia, não é? Então, os espíritos, eles podem se movimentar com a rapidez do pensamento. Nós, às vezes, fazemos isto, mas sem ter noção, sem ter consciência. É a pergunta seguinte, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está. Então, às vezes, nós nos ausentamos do corpo pelo pensamento, mas sem termos consciência disto. Estamos pensando, estamos aqui, sentados. Às vezes pensamos aqui em alguma coisa, em algum lugar, e às vezes nos transportamos sem saber, sem consciência, não temos consciência nenhuma disso. Não temos, infelizmente não temos, devido a essa falta de domínio que nós temos, essa falta de lucidez e de percepção. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Então isso pode sim
acontecer. E às vezes acontece, daí deriva a questão, que nós vamos estudar também aqui, da chamada ubiquidade. Ubiquidade. Muitas pessoas dizem assim: o Chico esteve na minha casa. O Chico esteve na minha casa. Isso é possível? É possível. Um espírito como Chico Xavier, ele se transporta. Rapidamente vai e volta. E às vezes, esse transporte ou esse desdobramento ou esta projeção, são variadas as terminologias, às vezes o espírito chega até semi-materializar, também sem ter consciência nenhuma. É como alguém dizer assim: você esteve aqui agora mesmo. Você esteve aqui. Agora mesmo eu vi você. Às vezes a pessoa pensou, semi-tangibilizou, sem ter consciência nenhuma e voltou para o corpo. Isso é rápido. Nós sabemos como o pensamento é rápido. A gente tem essa noção de como nós somos capazes de pensar e em várias coisas, não é? Mas isso acontecia muito. As pessoas que visitavam o Chico, às vezes diziam a ele: Chico, eu vi você. Mas como é possível? Você estava aqui, mas eu vi você lá, eu vi você em tal lugar. Ora, o Sol é um só. No entanto, ele está no mundo todo. É um astro. Será que o espírito não é mais do que o Sol? O espírito evoluído, o espírito elevado, não é? Ele não poderia se transportar. Quanto maior a consciência, com mais consciência ele faz isto. O fenômeno ocorre. Agora, conosco não. Nós não temos esta percepção. Nós nem sabemos no que estamos pensando. De repente a gente acorda assim: eu tenho que voltar com o pensamento para a reunião. Onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Não sei. Onde é que eu estava? Não é? Mas pode ser que você tenha saído. Porque o espírito, ele não está encerrado, está aqui, né? O espírito não está encerrado no corpo como o pássaro numa gaiola. Ele pode se projetar. E as nossas projeções, elas são inconscientes. Nós não temos consciência. É como no sonho. Mas nós estamos nos referindo aqui a uma projeção diferente do sonho. Aqui, por exemplo, olha, aqui, neste momento, às vezes o nosso pensamento se ausenta. Quando o nosso pensamento se ausenta, nós nos ausentamos. Nós nos ausentamos. E às vezes não conseguimos acompanhar. Isso acontece vendo uma TV, vendo um filme, lendo um livro. Às vezes a pessoa está lendo o livro, ela começa lá em cima, chega no fim da página, sem saber o que leu. Porque enquanto está lendo, ela está pensando em outra coisa. Ou em várias coisas. Ou em várias coisas ao mesmo tempo. Muito interessante, são ensaios. São ensaios primários, né? São ensaios, assim, muito primários. Vamos citar um exemplo aqui, que é o que nos ocorre agora. Por exemplo, uma flor. A flor é o corpo. O perfume é a essência.
E o perfume, ele se evola, não é? Evola, ele exala, ele deixa a flor, evola e se exala, e é percebido às vezes a grandes distâncias, não é? O espírito está para o corpo como o perfume está para a flor. Ou como a luminosidade está para a lâmpada. A lâmpada é o corpo. A luminosidade é o ser, é a essência. É a essência. E nós podemos ter aqui luminosidades de diversas cores, de diversas tonalidades. Não é? Existem lâmpadas que vão girando e mudando de cor. Agora, nós temos que entender que determinadas respostas que os espíritos deram a Kardec, porque a pessoa lê aqui, os espíritos gastam algum tempo para atravessar o espaço? Sim, mais rápidos como o pensamento. Ah, então quando eu deixar o corpo eu vou... Não vai. Ainda não. Tem essa possibilidade? Sim. Mas tem que ser adestrada, desenvolvida. Adestrada, desenvolvida. Não é? Eles responderam por quê? Porque eles estão respondendo, os espíritos, a essência, o espírito, ele mesmo, ele pode atravessar o espaço? Pode. Nós temos neste exato momento espíritos que estão passando por aqui. Não existem, por exemplo, não existe uma partícula atômica. Eu não sou um estudioso da física quântica, gostaria de ser, mas não sou um estudioso da física quântica. Leio alguma coisa aqui e ali. Mas vejamos, existe uma partícula do átomo, uma delas, subpartículas, né, chamada neutrino. Os cientistas dizem que nós somos atravessados, o nosso corpo é atravessado constantemente por essas partículas, sem que essas partículas promovam em nosso corpo qualquer estrago. Estrago algum, qualquer problema. Então, alguns espíritos podem estar atravessando aqui este ambiente? Podem. Inclusive alguns que talvez estejam em casa, não vieram hoje, estejam dormindo ou cochilando, mas sem consciência. Não tem consciência. É por isso que essa questão do espaço, ela é muito discutida. O doutor Inácio uma vez fez uma pergunta, ele fez uma pergunta que fez a minha cabeça rodopiar, e a minha cabeça rodopiando está até hoje. Ele pergunta num dos livros que ele escreve, qual seria o tamanho do universo. Existe um livro intitulado por um físico, O Universo numa Casca de Nós. O doutor Inácio diz assim, tudo pode estar contido na cabeça de um alfinete. Na cabeça de um alfinete. E nós imaginamos que a coisa é... Mas tudo pode estar contido na cabeça de um alfinete. Porque não tem tamanho. Não tem tamanho. O espaço é algo, vamos dizer, teórico. É alguma coisa teórica. E o tempo é uma convenção. O espaço é uma teoria. E o tempo é uma convenção. Na verdade. Por exemplo, nós somos uma bomba relógio. Nós fomos ligados
desde que nascemos, programados para explodir aos 70, 80, 90, 100 de idade e não passar disso. Porque nós temos dentro de nós essa concepção que ninguém pode viver mais do que isto. Isso é coisa da cabeça, da mente, da nossa mente. Então, nós temos essa concepção de velhice. Qual é a idade do espírito? Quem é que sabe dizer? Qual é a idade do espírito, né? Eu me lembro da Boa Nova, de Humberto Campos. Bartolomeu, que era o mais idoso dos apóstolos, dos 12, ele estava muito triste, porque ele ouvia Jesus falar que vinha na terra para construir o reino, e que tinha muita coisa a ser feita. E ele, como já estava algo idoso, ele pensava assim, mas como é que eu já não... estou velho, eu não tenho mais tempo para isto, eu não tenho muito mais tempo para isto, né? Aí Jesus percebeu que ele estava triste e se aproximou dele e começou a conversar com ele. E ele falou, Senhor, eu já estou velho, o Senhor está falando aí da construção do reino divino, eu não vou ter vigor, eu não vou ter condições para isto. Aí Jesus vai conversando com ele e no fim pergunta para ele, Bartolomeu, qual que é a idade de Deus? Qual seria a idade de Deus? Ele não é o mais velho de todos nós? Ele não seria o mais velho de todos nós? Então o homem vai viver na terra 130, 140, 150 anos, mas quando ele começar a nascer programado com outro limite mental. Isso é a ciência que vai dizer. E de tanta ciência começar a dizer, o homem vai mudar a sua programação. O seu computador vai mudar. Aí ele já vai começar a entender. Não, eu posso viver 150 anos. Porque por enquanto, não é? Nós estamos programados, a gente tem uma bomba relógio. Nós achamos assim, não, 70 estou entregando os pontos. 80, vou fazer um plano funerário, como Paulo falou. Vou fazer um plano. Fazer um plano. Por quê? Porque estamos sugestionados. E essa sugestão mental repercute. As nossas células obedecem. Os nossos órgãos obedecem. Eles vão obedecendo. Eu me recordo que quando a minha mãe teve um problema, ela teve um derrame, foi um cerebral, teve uma isquemia, um AVC, não é? Aí foi para o hospital, mas o coração dela estava batendo. Mas ela já estava em processo de desligamento. Aí chegou o neurologista, que é até nosso amigo. Ele sentou-se, estava eu e minha irmã. Aí ele disse, olha, foi numa extensão muito grande, não tem como... O coração continua batendo, mas o cérebro vai mandar mensagem para o coração parar. Quando o cérebro mandar mensagem para o coração parar, o coração para. O coração está batendo porque ainda não recebeu a mensagem. A hora que ele receber a mensagem, o coração vai parar. E foi o que aconteceu. Foi recebendo a mensagem e foi parando devagar. Parando, diminuindo as batidas, até zerar.
Até zerar. Então, a gente tem que entender, quando nós estudarmos, lermos o Livro dos Espíritos, principalmente, ou toda a codificação, entender que determinadas respostas, elas dizem respeito ao espírito, à essência. Mas não é o nosso caso em nossa condição evolutiva, porque nós vamos passar para o outro lado, vamos ter um corpo espiritual, um perispírito, que é semimaterial, mas ainda é grosseiro. Ainda é grosseiro. Nós vamos ter que passar para planos superiores. Planos superiores. É por isso que o doutor Inácio Ferreira fala nos seus livros, ele falou assim, não é só a segunda morte, tem a terceira, tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta, mas é a morte do envoltório. A morte, entre aspas, porque não existe morte. O que é o corpo? O corpo é química. O corpo, ele vai se desfazer nos elementos e eles não desaparecem. Um espírito uma vez escreveu uma mensagem lá no Pedro e Paulo, dizendo assim, se alguma coisa desaparecesse, para onde iria? É a pergunta que ele fez na carta. Se algo desaparecesse, para onde iria? É a pergunta que tem que ser respondida. Para onde vai? Se algo desaparece, não é? O espírito que se transporta, perguntou Kardec, ele não podia se aprofundar muito, não tinha como se aprofundar muito, ele já estava aprofundando muito, mas não tinha como aprofundar mais, né? O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? É uma pergunta muito bem formulada. É até, vamos dizer, falar uma coisa dessa, porque todas as perguntas foram bem formuladas, né? O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre, dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que atravessa. Se ele quiser. Se ele tiver condições para isso. Dar-se conta da distância que atravessa. Mas essa distância pode também desaparecer por completo. Isso depende de sua vontade e também da sua natureza, se é mais ou menos depurada. Então, na base de tudo está o quê? A evolução. Na base de todas as possibilidades está a evolução. Nós precisamos o quê? Evoluir. E para evoluir nós precisamos fazer o quê? Trabalhar. E trabalhar muito. Para evoluir nós precisamos trabalhar. Trabalhar aqui, trabalhar do outro lado, trabalhar onde for possível, fazendo sempre alguma coisa, trabalhar, sermos úteis. E é claro, a leitura ajuda muito, a reflexão, a meditação. A meditação ajuda muito, meditar nas coisas do Espírito, pensar nas coisas do Espírito. Os Espíritos vêm e pensam conosco. Eles não vêm aqui, não. Eles pensam de lá. Onde estão? De lá onde? Não sei. De lá onde? Mas estabelece-se o quê? Conexão. Não tem uma pessoa pensando lá no estúdio de uma TV do outro lado do mundo e não pensa conosco aqui? Porque fala, está
interagindo. Está interagindo conosco. Nós precisamos de pensar com os espíritos. Por isso que o doutor Inácio também fala nos livros dele, que o espiritismo já tem muitos médiuns, mas que nós estamos precisando de pensadores espíritas. Pensadores espíritas que pensem o espírito e escrevam sem ter necessidade de... isso é psicografia. Psicografia é limite. Psicografia é limitar. Psicografia é limite. É percepção primária. É percepção psíquica primária. As percepções espirituais, elas não se rotulam. Quando elas se rotulam, elas se limitam. É médio vidente. Vidente do quê? Abra uma janelinha desse tamaninho. Vidente do quê? Eu estou enxergando. Está enxergando uma telinha. Você está enxergando uma imagenzinha. Agora, o espírito que desenvolve a percepção é um radar. Imagine o para-brisa de um carro. Ele rastreia e é rastreado. Ele rastreia e é rastreado. Mas isso é possível com o quê? Isso é possível com estudo, com trabalho, com a educação da palavra, com a educação do pensamento, com a educação do sentimento. Por exemplo, nós somos muito deseducados com a palavra. Nós somos muito deseducados com a palavra. Nós somos muito deseducados com o pensamento. Nós somos doentes. Nós somos doentes pela nossa imperfeição espiritual. Pela nossa condição espiritual, imperfeição espiritual, nós somos doentes. Que a gente pensa tanta besteira, tanta bobagem. Às vezes no meio não aparece. Nem aparece, às vezes é respeitada. E o pior não é isto. O pior é que esse pensamento nasce automaticamente. Ele emerge de nós, porque nós somos assim. Ele emerge do nosso íntimo, porque nós somos assim. Por exemplo, dá para conceber Jesus tendo um mau pensamento? Não tinha de onde emergir um mau pensamento de Jesus Cristo. Estamos citando Jesus, não é? Porque poderíamos citar outros espíritos, mas esses espíritos todos superiores ainda são humanos. Esses espíritos todos superiores, eles têm muito que nos ensinar, mas ainda tem muito que aprender. Sócrates não falava isto? Ele falava, só sei que nada sei. Mas ele chegou a uma conclusão que é o pilar da sabedoria. Eu não sei nada. Isso é o pilar da sabedoria. Porque quem diz assim, eu não sei, se predispõe a saber, a conhecer, se abre ao conhecimento. Se abre ao conhecimento, se abre à percepção, se abre à sabedoria, não é? O caso de Chico Xavier, por exemplo. Nós costumamos dizer que Chico era médium e era também profeta, porque, particularmente, eu considero o profeta acima do médium, bem acima do médium. Por que eu chamo Chico de profeta?
porque ele tinha presciência, uma certa presciência do futuro. E ele tinha também um certo conhecimento do passado. Ele tinha um certo... Quando ele conversava com a pessoa, eu não vou dizer assim, quando ele estava mais idoso, mais doentinho, porque nós sabemos como é que o corpo... Hoje, eu achei que as minhas pernas estavam pesando 100 quilos cada uma. O corpo pesa. E se pesa perna, pesa braço, pesa cabeça. Então não vou dizer quando ele era mais doentinho. Mas quando o Chico tinha mais vigor, mais juventude, mais força física, ou seja, ele se encontrava menos dependente do corpo. Porque é engraçado, né? Quando a gente envelhece, a gente independe e ao mesmo tempo depende. Depende mais do corpo, porque o corpo nós estamos presos ao corpo. E ao mesmo tempo estamos nos desligando. Né? Então, quando o Chico ele era mais novo, ele conversava com a pessoa, ele falava do que tinha acontecido com ela, falava do que ia acontecer. Para mim ele falou algumas coisas, mas falava assim, falava como quem estivesse dando uma opinião. Ele não solenizava aquela revelação, não. Falava como quem estivesse conversando. Só depois é que a gente ia perceber. Só depois é que a gente perceberia, né? Como certa vez eu estava conversando com ele sobre psicografia, mediunidade, naquela luta do começo, essa coisa toda. Eu falei com ele que eu gostaria de receber alguma coisa do mundo espiritual, etc, etc, etc. Doutor Inácio tinha desencarnado, não fazia muito. Ele falou assim, olha meu filho, quem sabe um pouco mais tarde, quem sabe o próprio doutor Inácio. Aquilo desapareceu da minha cabeça. Completamente desapareceu da minha cabeça. O Chico era um fenômeno. Uma vez, nós estávamos na casa dele, ele contou uma história que tinha acontecido com ele lá em Pedro Leopoldo, e eu escrevia na Flama Espírita, eu estava ali com a Márcia na casa dele, ele contou o que havia acontecido lá em Pedro Leopoldo com ele, e eu falei assim, eu vou escrever um artigo sobre isto, sobre essa história, para a Flama. Quando eu me dispus a escrever, foi como se o que ele tinha me contado, por vontade dele, estivesse gravado na minha cabeça, e era uma fita cassete que começou a funcionar. Não se perdeu uma palavra. Porque às vezes uma pessoa conta uma coisa para a gente, e a gente depois escreve sobre aquilo, mas acaba escrevendo só sobre a essência, né? A essência daquilo e tudo. Não. Nesta experiência que eu percebi, que eu tive, foi como se ele estivesse me mediunizando. Quando ele nos contou o caso, parece que ele contou para mim gravar aquilo na cabeça. Para gravar, para ficar gravado a fogo. Depois, quando eu fui escrever, não é? O título do artigo é Nos Saudosos Tempos de Pedro Leopoldo. Está em um dos livros nossos. Eu não sei em qual mais. Chico Xavier, Nos Saudosos Tempos de Pedro Leopoldo. Uma história muito engraçada,
que ele contou, mas nós não vamos fugir aqui do nosso tema, não é? Kardec perguntou: a matéria oferece obstáculo aos espíritos? A matéria oferece obstáculo? Não. Não oferece, porque o espírito é de uma outra natureza, né? A matéria não é obstáculo para os espíritos. Vejamos nos fenômenos chamados de materialização, não é? Em que os espíritos, às vezes, traziam para o ambiente, traziam flores. Claro, eles não traziam um carro, porque isto era impossível. Eles queriam dar uma demonstração e, de acordo com as possibilidades do médium de efeitos físicos, às vezes traziam uma conchinha, ainda com areia do mar, molhada, às vezes trazia uma flor, às vezes trazia uma pétala. Assim, traziam algumas coisas assim, nesses fenômenos de materialização, não é? Tem uns livros muito interessantes de Ernesto Bozano e de Alexander Aksakov, que era um russo, não é? Ele fala sobre um fenômeno de desmaterialização, que isso também é possível, não é? Então a matéria oferece obstáculo aos espíritos? Não. Eles penetram tudo. O ar, a terra, as águas, o próprio fogo, lhes são igualmente acessíveis. Não é? Não é obstáculo. E é duro a gente pensar que nós estamos aqui convivendo com uma comunidade, não vemos, não ouvimos, não percebemos. Eles estão aqui às vezes vivendo a vida deles, Interessante que às vezes eles falam muitas coisas interessantes nas psicografias lá no Pedro e Paulo, né? Aqui no Bittencourt Sampaio, né? Eles falam alguma coisinha assim que ajuda a gente a vislumbrar alguma coisa, mas não são eles que falam, são espíritos comuns. Eles são orientados ali a dizer alguma coisa, porque muitos daqueles espíritos que escrevem, eles não dão conta de escrever, não. Eles escrevem porque são ajudados, auxiliados. Eles nem sabem usar o médium. Os espíritos não sabem usar o médium. Assim como tem muita gente que não sabe usar o computador. Para que os espíritos usem... A Domingas descreve, eu não sei em que livro dela, ela fala sobre uma reunião de desobsessão aqui do Bittencourt. Tinha um espírito que precisava se comunicar e não queria se comunicar. Não sabia como fazer. Ela agarrou o espírito, agarrou entre aspas, né? Ela se abraçou o espírito e com o espírito ela mergulhou no médium. Então você vai comigo. E aí o espírito se comunicou. Curiosíssimo. Ela descreve em um dos livros dela esse fenômeno. Né? O espírito não queria, o médium talvez nem desse conta, porque tem médium que às vezes não consegue. Não é? Às vezes tem espíritos tão revoltados. Então, por isso é que o médium tem que ter disciplina, ser educado. Porque se ele for dar passividade, como determinados espíritos se encontram do outro lado, eles acabam com a reunião. Acabam com a reunião. O médium de incorporação, como diz o Dr. Odilon, é o primeiro doutrinador.
O médium de incorporação que recebe os espíritos sofredores, ele é o primeiro doutrinador, porque ali ele contém, ali ele filtra, ali ele ajuda o espírito a se comportar e a falar só o que pode. Porque isso é uma lei. Os espíritos não podem vir aqui nos perturbar mais do que nos perturbam. Já nos perturbam, né? Imaginemos se os espíritos tivessem completo acesso às nossas intimidades. Já pensamos nisso? Você está lá num vaso sanitário, tem um espírito ali olhando você? Isso não pode, ó. Que é isso? Não é? Está ali olhando você? Você está ali no tálamo conjugal? Pelo menos lá, né? Lá no livro Missionários da Luz, quando fala da reencarnação de Segismundo, André Luiz dá uma lição extraordinária. Os espíritos que estavam trazendo Segismundo para reencarnar, eles aguardaram o momento. Depois que houve a fecundação, não é? Depois que houve a fecundação, então eles entraram, respeitando. Mas eram espíritos respeitosos, né? Alexandre e tantos outros, né? André Luiz e outros ali. Mas isso não é assim. Isso é da lei. Por exemplo, vocês já imaginaram se de repente os ETs invadissem a Terra? Que bagunça se estabeleceria? Tem muita gente que vê os OVNIs aqui, ali, tal e coisa. Tem as aparições, não é? Nós cremos nos OVNIs, sim, tal, mas esse contato estreito ainda não é possível. Porque nós não fomos à Lua. E somos uma humanidade atrasadíssima. Não fomos à Lua, não mandamos sondas espaciais, não fotografamos aí o Marte, não sei o quê. Então, só para nós irmos concluindo hoje, aí Kardec pergunta, entra a questão da ubiquidade. Os espíritos têm o dom da ubiquidade? Ubiquidade é o seguinte, você está ao mesmo lugar, em 2 lugares diferentes, ao mesmo tempo. 2 lugares diferentes ao mesmo tempo, né? No nosso caso, é o corpo estar num lugar e o espírito mostrar-se em outro, como dizem que acontecia com Antônio de Pádua, com Chico Xavier. Com Chico acontecia. O Chico não contava muita coisa, não é? Ele é como eu costumo dizer, o Chico escondia a mediunidade, né? Então os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos. Não pode haver divisão de um espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados. E é por isso que parece estar em muitos lugares ao mesmo tempo. É o pensamento. Ah, mas doutor Bezerra comunica aqui, ali. Pode ser que comunique. Ah, mas aqui ele está diferente de lá. Bom, aí é o médium. Aí é o filtro. Ou então não é o doutor Bezerra, é um outro espírito que dá o nome dele. Ou é um mistificador. Mas isso é possível. Isto é sim possível. Por exemplo, certa vez com Chico aconteceu um fenômeno mediúnico interessante.
E dizem que também acontecia com muita frequência com o médico português Fernando Lacerda, que era um médico extraordinário, não é? E acontecia também com outros médiuns. O Chico, certa vez, psicografou ao mesmo tempo com as duas mãos. Numa mão, o espírito, na outra mão, outro espírito. Eu não tive oportunidade de presenciar, mas o fato nos foi contado por um novelista da Globo, o Walter Negrão, que o Chico, ele chegou à reunião, a reunião tinha terminado, e disse que o Chico chamou pelo nome, não é? Chamou ele pelo nome lá no meio de todo mundo, sem ser apresentado a ele, nada, ele nunca tinha visto o Chico, ainda chamou ele de Valtinho, Walter Negrão. Aí o Chico falou com ele, você também é escritor, não é? Olha aqui, gente, o nosso Walter Negrão, eu acho que ele veio aqui na época com Araci Balabanian. É o nosso Walter Negrão. Ele veio a Uberaba porque dizia que criava gado. E ele veio na exposição. E aproveitou para ir lá conhecer Chico Xavier. Aí ele falou assim, a reunião terminou, né, Chico? Queria ter participado. Aí o Chico falou, vamos ver se Emanuel nos permite. E levou ele para um quartinho ao lado, lá para o receituário, eles sentaram-se, dizer que o Chico pegou as folhas e fez assim, ó, dividiu. Ali as canetas, na época era lápis. Ali os lápis apontados, tinha poucas pessoas, umas 5, 6 pessoas. Aí o Chico disse, vamos ver se nosso Emanuel nos permite. O Chico concentrou, pegou os lápis, mão direita, mão esquerda. Ele falou que numa mão comunicou-se Humberto de Campos, na outra André Luiz. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Não é? Então, são fenômenos do espírito, não é? Para os quais nós ainda não estamos assim preparados. Por isso é que nós falamos, na base de tudo está o quê? Evolução. Evolução. E para evoluir a gente tem que fazer o quê? Trabalhar. Trabalhar por dentro, trabalhar por fora. Trabalhar por fora e trabalhar por dentro. Todo dia, incansavelmente. Não é? No livro? Esse caso, né? No livro Chico Xavier, o Apóstolo da Fé, que nós organizamos, escrevemos, porque o tempo que nós permanecemos lá ao lado do Chico, a gente aproveitava, às vezes, para escrever muita coisa, mas eu poderia, reconheço agora pessoalmente, falando eu não gosto de falar eu, mas eu reconheço que eu poderia ter escrito 100 vezes mais, porque a gente via muita coisa. Mas muita coisa, a cabeça às vezes não registrava. Passa um pouquinho do tempo aí. Para nós, você falou numa live, o Chico, quando ele estava em São Paulo, ele pediu o pessoal para levar ele lá em Ponta Grossa, que ele começou a olhar para os prédios e falava o nome dos pedreiros que trabalham naquele prédio. Eu não me recordo mais muito bem como é que foi a história, não. Já deve fazer tempo isso, né? Fazer tempo. Mas ele chamava as pessoas pelo nome e sabia. Porque são os chamados registros acásticos, né? Há um livro da Dona Ivone Pereira, muito bonito, chama-se O Drama da Bretanha. Ela recebeu esse livro mediunicamente, ela foi levada pelo espírito a um determinado local, creio que num rochedo, à beirada do mar, e o que tinha acontecido ali ficou registrado. E ela então
com as suas percepções mediúnicas, auxiliada pelo espírito. Eu creio que era Charles, eu não me recordo o nome, um dos espíritos que mais... Dr. Bezerra, Charles, trabalhavam com ela, né? Eram espíritos, o Tolstói, Leon Tolstói, um grande escritor russo, não é? Ela devia ter uma vivência mediúnica, espiritual muito grande, não é? Esse livro ela recebeu assim, O Drama da Bretanha, é um romance muito bonito. Bom, então nós vamos encerrar aqui. Tem aquela história também que ele, Emmanuel falou para ele, que tinha um inimigo dele, né, que era para ele ter cuidado. Aí ele olhou, o espírito veio para tentar ele. Ah, é assim, é. Aí ele tratou o espírito dele, aí o espírito falou, acho, não tem jeito com você. Foi embora. É verdade. Essa história também está escrita. Acho que a Ivone, Eu não sei em que livro. Então vamos lá, Sérgio, encerrar. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Oh, 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 oh. Bem, Sérgio. Muito bem.